Bora falar do Corinthians, que estreou sobre o Guarani. O melhor de tudo, obviamente, foi o resultado. 1-0, 3 pontos e o golaço de Ángel Romero. Que pintura! Para muitos, olha, concorrente ao Prêmio Puskás e, eu vou lembrar, um concorrente do Corinthians ao Prêmio Puskás, o Marlone, né? Que faz um gol até similar na altura da meia-lua. Belíssimo gol também de voleio. Mas esse foi uma pintura, né? Onde a bola entra em cima no alto e com, vejam só, cruzamento de Fagner. O Fagner, nessa partida, foi outro jogador. Impressionante em relação ao que ele vinha sendo. Porque, na verdade, o Fagner foi o que a gente conhece, né? Um dos melhores, se não o melhor lateral direito do Brasil, o melhor da posição, como ele ataca bem o espaço, como ele chega bem, não necessariamente ao fundo, na intermediária, como dá assistências, se bem postado, se bem posicionado, com liberdade e ainda assim comprometido. Era tudo que a gente queria do Fagner. Por que o Hugo na lateral esquerda? Eu me perguntava isso. Poxa, o Diego Palacios, jogador com números tão interessantes na Major League Soccer, que apoia bem pelo lado esquerdo, agora está explicado. Porque na formatação tática você segura o Hugo, que é um jogador muito mais regular no sentido de equilíbrio de ataque e defesa, para poder liberar o Fagner. Esse balanço, né, os técnicos fazem. Né? Você não coloca dois laterais que apoiam demais, senão você tem que ter cobertura para isso. E também porque pelo lado esquerdo está Ángel Romero, titular por ali, com o Yuri Alberto mais centralizado. E vejam só, o Matias Rojas jogou um pouco mais aberto, depois ele caiu um pouco mais por dentro. E justamente nessa alternância, o Fagner tinha liberdade para subir. O Matheus Araújo jogou mais pelo lado esquerdo, mas um pouco mais por dentro. E aí você tinha o Ranielli e o Maicon alinhados como volantes, mas o Maicon com muito mais liberdade para sair. Eu não achei que o Maicon jogou tão bem assim, vi algumas pessoas elogiando. Ele perde um gol incrível, né? Num cruzamento do Yuri Alberto, né? Que cai pelo lado direito, faz o cruzamento, ele chega antecipando, mas ele perde na frente do gol. Acho que ele foi participativo, mas não achei um jogo brilhante. O Ranielli eu gostei. Primeiro porque a gente não conhecia ele com a camisa do Corinthians. Ele de ótimos números jogando pelo Cuiabá, mas a gente sabe que muitas vezes a camisa pesa e tudo mais. Não pesou. Personalidade, vestiu a camisa ali de um primeiro volante, ele consegue ter o desarme, ele tem força física para isso e sai para o jogo. Inclusive tem um bom primeiro passe. Claro que em alguns momentos, né, o Mano até falou sobre isso, você jogando no Corinthians, time de ponta, você não pode simplesmente desarmar e entregar a bola. Você tem liberdade para isso e essa alternância dele com o Maicon ela vai existir, você tem que sair para o jogo. E ele me parece ter qualidade para isso sim. Inclusive, no primeiro gol, no gol do Romero, ele participa da jogada. Mais do que participa, ele começa a construção. Foi uma jogada bem interessante, né? Que ela girou pelo lado esquerdo, voltou para o centro e aí o Ranielli encontra esse passe para o Matheus Araújo. O Fagner já está posicionado para receber o passe. O Fagner, é impressionante, quando ele está focado, ele funciona, né? Ele antevê a jogada, porque ele vê que o Matheus Araújo vai receber a bola em condições, ele já ataca o espaço. E aí o Matheus Araújo também muito inteligente, não achei que ele fez um grande jogo, o Mano está investindo nele, está insistindo nele, mas ele tem um arremate, né, logo no começo do jogo, pelo lado esquerdo, numa jogada do Romero, que a bola passa perto, e ele participa do gol, porque ele se posiciona ali numa intermediária, quando ele recebe o passe mais longo do Ranielli, ele nem domina. Ele percebe o avanço do Fagner, ele já toca para o Fagner. E aí o Fagner livre faz o cruzamento e o Romero acerta aquele voleio maravilhoso, uma pintura para marcar o gol da vitória. Falando assim, parece que o jogo foi fácil? Muito pelo contrário. Para quem não assistiu, o Guarani deu trabalho no primeiro tempo, obrigando o Cássio a fazer defesas, chegando forte no ataque ali, né? Inclusive com boas jogadas pelo lado esquerdo, e no segundo tempo até bola na trave. O Guarani incomodou e, obviamente, fez o Corinthians sofrer mais do que deveria jogando em casa. Mas, assim, tudo na conta, na ressalva, e fosse uma vitória mais elástica, a gente estaria falando a mesma coisa de um primeiro jogo, de uma perna mais pesada, de uma dificuldade até de entrosamento. O próprio Mano falou sobre isso. Não é normal você mudar tanto de uma temporada para outra. Liberaram muitos jogadores, a defesa praticamente nova. O Fagner, que quase não jogou no ano passado, ou quando jogou foi muito contestado. Então, assim, você tem muitas novidades. Né? Uma dupla de zaga que, pelas informações, sequer treinou junto. Até pelo episódio da pataquada de Lucas Veríssimo na véspera. Né? Então, o Félix Torres, que nem tinha a previsão de entrar em campo como titular, né? Talvez pudesse entrar no segundo tempo, né? Mas zagueiro, só para dar uma soltada, mas ele não estava previsto para jogar. De repente teve que ser titular, na emergência.
E olha, vou dizer um negócio para vocês. Que persona, que postura. Félix Torres é zagueiro posturado. Ele simplesmente vestiu a camisa e comandou a defesa. Eu gostei do Caetano também, tá? E acho até que eles formaram uma boa dupla, apesar, né, do zero entrosamento. Mas o Félix Torres toma um drible desconcertante, uma caneta do Reinaldo, logo nos primeiros minutos pelo lado esquerdo. No primeiro lance que ele vai disputar, né, ele toma uma caneta, o cara chega na linha de fundo e quase sai o gol do Guarani. Ele não se abateu, pelo contrário. A partir dali ganhou quase todos os duelos, bola aérea, saiu jogando e assim, mandando, cabeça erguida. Que personalidade. A gente está falando de um primeiro jogo, um jogo em que ele nem estava pretendendo jogar e de repente ele chega, joga. Bom, jogador de Copa do Mundo, de seleção do seu país, o cara que estava jogando no Santos Laguna, né? Então, assim, a questão física não seria um incômodo, a questão é a adaptação mesmo, né? O cara desembarca com o passaporte na mão e já tem que entrar em campo num primeiro jogo contra uma equipe que começa a treinar uma semana antes, que é o Guarani, que fez uma boa Série B no ano passado. Então, assim, as dificuldades elas vão acontecer. Vejam o Palmeiras, não conseguiu vencer o seu jogo também na estreia. Normal, gente, normal. Cara, vamos agora aos reforços que estão na mira do Timão, tá? E eu vou falar o primeiro. Ele é Léo Ortiz, tá? Zagueiro aí atualmente do Red Bull Bragantino, abaixo dos 30 anos de idade, se eu não me engano ele tem de 26 a 28 anos de idade. Esse zagueiro estava na mira do Flamengo, porém o Flamengo desistiu de contratar esse jogador, hein? Ele tirou o time de campo e não vai contratar o Léo Ortiz. O motivo eu não sei, tá? Mas esse zagueiro está avaliado em 7 milhões de euros. Era o que o Corinthians ia pagar pelo Lucas Veríssimo, né? Ele está avaliado em 35 milhões de reais. Então, é um ótimo zagueiro, na minha opinião, tá? Eu acho que seria interessante trazer esse jogador, já que o Veríssimo não vem mais, tá? Bom, outro jogador que está na mira do Corinthians é o Lianco, do Southampton, que joga lá nos Estados Unidos. Ele está avaliado em 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais. Esse jogador, galera, eu não conheço, tá? Eu vou ser muito sincero aqui que eu não conheço esse jogador. Eu não sei se ele é um bom zagueiro, tá? Ele é bem barato, ele está no Southampton e o Corinthians pode abrir negociações também com esse jogador, zagueiro, tá? Bom, eu acredito que o Corinthians tenha necessidade mais lá na frente, né? É interessante para mim trazer o Ortiz, só que o Corinthians também tem que se preocupar lá na frente. Precisamos de atacantes, principalmente de lado, tá? Mas esses dois jogadores estão na mira do Corinthians e a gente vai seguir acompanhando todas as notícias aqui sobre se avança nessas negociações. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Tem link na descrição que você pode acessar produtos da Shopee aí baratinhos e, sei lá, presentear algum familiar seu. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!